Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal! Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Cá estamos, porque cá viemos para mais uma apresentação do Show Mais. E hoje, pasmem todos, é o programa número 2509. É, mesmo, porque é muito programa, viu, gente? É espetacular. Eu não vou falar que no último dia 1º de abril, PP... Todo mundo me pergunta, Darcio, é por procuração? Não, PP é próximo passado. Bem no dia da mentira agora, repito, 1º de abril, o Show Mais completou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. Aliás, é o único programa que o apresentador conversa com ele mesmo. Isso. Graças à interação do nosso público tão querido que desde o primeiro programa não para de participar. Naquela época, o telefone funcionava. Lembra-se desse barulhinho, desse zunido? É o telefone, é uma coisa antiquíssima. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo na base do www.tvmaisabc.com.br. Você pode pedir tema, você pode sugerir convidados, você pode fazer o que você quiser. www.tvmaisabc.com.br. Cuidado só com o mais, não use o símbolo matemático assim, ó. Não. Aí não chega. Muita gente fala, Darcio, mandei, você nem respondeu. O que você fez? www.tv mais. Eu falei, pronto, é aí. É por extenso, é MAIS. Combinado? Hoje o programa pode ser classificado o tema de utilidade pública. Vocês vão ver já primeiro um convidado super especial e um tema muitíssimo importante, mesmo porque está chegando o D-Day, o dia D, o dia fatal de entrega das declarações. Já falei. Bom, gente, vamos checar com a nossa equipe operacional, formada por jovens universitários, todos new blood, tudo sangue novo. Atenção, meninos e meninas, vocês estão a fim de colocar mais esta edição do Show Mais. Mais também é bom, né? Se bem que tem muita gente que confunde o mais com I e o mas sem o I. Né? E usa das mais variadas formas e todas erradas. Não é, não. De vez em quando tem sim, viu, Gemi? O Gemi tem, aparece. Se fala, meu Deus do céu. Então vocês estão afins de colocar mais uma edição do Show Mais no ar? Sim ou não? Sim! Eu notei uma vibração fantástica, coisa de jovem mesmo, viu? Nossa, coisa bonita. Então, atenção, equipe. Atenção, todos. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. Tema, eu já disse e repito, IRPF, prazo final. Parece até filme de Arnold Schwarzenegger. Jimmy, levanta aí, mostra a fúria para eles. Por que IRPF? Porque é o imposto de renda da pessoa física. Jurídica é outra data, né, professor? E eu falei também o nome do convidado já. Professor querido nosso aqui, prata da casa, Ramon Barazal, economista. Tá frio onde a gente mora, né, Barazal? Tá muito frio. Eu de colete, você também tá com paletó de lã. O que será que está acontecendo? Olha, eu acho que nós estamos invertendo completamente as 4 estações do ano para traduzir tudo isso para uma estação só. Vai ter verão, verãozinho e verãozão. E verãozão. É.
Mas, professor, mas dá um calor danado pensar no imposto de renda, né? É. Eu acho que muita gente deixa para a última hora, por isso que a produção, numa reunião de pauta, decidiu fazer esse programa de imediato. Porque a semana que vem já... É dia 29. 29, sexta-feira. É o último dia útil, né? Porque o dia 30 é sábado. É sábado. Portanto, sexta-feira, 11h59 da noite, a última chance de você enviar pela internet a sua declaração da pessoa física. Então, ainda mais nós temos o feriado dessa semana. Isso, Quer dizer, que atrapalha se bobear, não dá tempo. Não dá, porque a maior preocupação é ficar faltando a papelada. Se você tiver tudo na mão, até que não está ruim. É verdade. Mas, de repente, um banco não mandou, faltou de um médico, de um dentista. E esse dado sobre médicos e dentistas que você acaba de levantar é importante a beça, sabe por quê? Porque as coisas estão mudando e mudando rapidamente em matéria de declaração da pessoa física no que diz respeito a médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim. Porque é o seguinte, até o ano anterior, o que acontecia é o seguinte, as pessoas mandavam a sua declaração, né, de renda e guardavam consigo os recibos. Então eu fui ao médico, doutor fulano, paguei para ele tanto e tal, tem lá o recibo. Porém, quando esses valores eram valores considerados pela Receita um pouquinho altos, R$5.000, R$6.000, a Receita já jogava isso para a malha fina, bloqueava e dava uma dor de cabeça, e está dando dor de cabeça para muita gente no Brasil inteiro, inclusive para a própria Receita, que acumula lá trabalho. Só que este ano as coisas mudaram, que é para a declaração. Inclusive os preços dos dentistas, né, professor? Também, hoje em dia um dente custa R$5.000, né? Exatamente. Então, as declarações estão sendo entregues agora, tem uma modificação nisso. Por quê? Porque o dentista, o médico, já enviaram para a Receita, coisa que não acontecia antes, de quem que ele recebeu, quando, se em fevereiro, em janeiro, etc., e qual é o CPF daquela pessoa. De tal sorte que a Receita agora cruza isso automaticamente dentro do computador. Resultado, aquelas pessoas que tinham como hábito, aliás, um péssimo hábito, de fazer uma declaração colocando um valor um pouquinho acima do que era a verdade, essas pessoas inexoravelmente vão cair na malha fina. Vão ser pegas, e vão ter, que nem diz o carioca. Vão ser pegas, como se diz no Rio. E vão ter dor de cabeça e dor de cabeça séria. Portanto, cuidado, você que está terminando a sua declaração, declare exatamente aquilo que você recebeu, aquilo que você pagou, etc. Quer dizer, é só não inventar a roda para não ter dor de cabeça. Claro. Se tem alguma coisa que pega no Brasil, imposto de renda. Não resta dúvida, não resta dúvida. Aliás, o Al Capone também na Itália foi pego pelo imposto de renda. Ele matou meia cidade, ninguém viu nada. No imposto de renda ele não passou. Exatamente. Não é verdade, exatamente. Professor? O problema dele foi o imposto de renda. Foi o imposto de renda. Eu queria fazer com a sua égide cultural. Muito obrigado. Agora eu falei bonito, né? Essa questão do passo a passo. Primeiro, me corrija se eu estiver errado, o primeiro grande passo foi a recolha, digamos assim, de todo esse material documental. Perfeito. Médico, dentista, balanço de banco no aluguéis, 2015, 2016. Salários recebidos, etc. Tudo certinho, não é? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a pessoa baixar o programa do computador, no seu computador, o programa está disponível aí facilmente, e então começar a fazer o preenchimento propriamente dito. Etapa por etapa, cada vez que você vai fazendo essas etapas, ela já te leva para a próxima etapa. O programa é bastante amigável, quer dizer, não tem muita dificuldade em relação a isso. As dificuldades aparecem para casos muito específicos, né? E portanto, devem ser tratados à parte realmente. Mas, em geral, isso não tem problema. O professor aconselha a própria pessoa a fazer mesmo? Claro. Os conhecimentos de internet, essa coisa toda? Não precisa ter muita sofisticação. Não precisa. E claro, há pessoas que têm muita dificuldade, especialmente os idosos, com os computadores, né? Os programas e tal, porque é uma geração que não veio com isso e, portanto, tem essa dificuldade. Assim é que, nesses casos, essa pessoa pode se dirigir a um contador, por exemplo, e eles fazem isso de forma muito tranquila. Outra oportunidade que existe é que algumas universidades, algumas faculdades fazem isso para as pessoas, para esse tipo de pessoas, graciosamente. Então, a faculdade, a universidade tem lá uma equipe, em geral isso acontece bastante, para atender o pessoal. Todas, professor? Não, todas não, mas algumas têm esse serviço. Aqui no ABC, por exemplo, eu me lembro da Metodista, aqui em São Bernardo, que faz isso. Anteriormente, o IMES, hoje a Universidade de São Caetano, também fazia isso. Com especialistas, né? Com especialistas, quer dizer, são estudantes do curso de contabilidade
orientados pelos professores, o tempo todo tem um professor acompanhando. Então fazem isso para as pessoas e, portanto, graciosamente. E quando a pessoa tem mais dificuldade ou tem um nível de renda muito alto ou mais sofisticado, várias fontes, etc., então essas pessoas naturalmente já têm o seu contador que faz o trabalho sem nenhum problema. Mas do resto, Darcy, eu diria que cada um faz a sua tranquilamente. O professor falou uma coisa importantíssima, né? Que é o escalonamento, digamos assim, de rendimentos, né? Claro. Agora aumentou. Isso. Quem não pagava vai começar a pagar. Quem já pagava vai pagar mais. E quem não pagava vai pagar. Aqui cabe se você me permite, um esclarecimento para os nossos amigos de casa, que é o seguinte: o imposto de renda sobre a pessoa física no Brasil é o que mais cresce ao longo do tempo há muitos e muitos anos. Se tem um imposto que cresce no Brasil e é cada vez mais e mais e mais, o governo não tem pena de ninguém, nunca considerou ninguém sobre os seus reajustes e tal, é o imposto de renda. O imposto de renda é reajustado a cada ano, sempre abaixo da inflação, etc. Lembra-se você que o governo Lula, por exemplo, sempre se vangloriou de colocar uma opção de gente em classes de renda mais altas, chamada classe C, por exemplo, né? Os que estavam na classe D pularam para cima, os outros pularam para cima, etc. Mas muitas dessas pessoas que trocaram de classe e ficaram felizes no primeiro momento, no segundo momento ficaram muito tristes porque começaram a pagar imposto de renda. Tem que devolver tudo. Tem que devolver tudo. Então, isso é um transtorno. Imposto de renda no Brasil é absolutamente injusto, renda da pessoa física, absolutamente injusto, porque enquanto a inflação cresce assim, a correção cresce assim, quer dizer, você paga cada vez mais. Por isso é que essas divisões de classes, né, que deveriam ser justas, socialmente justas, na verdade acabam sendo socialmente injustas. E olha que nós já trocamos de governante, de cor de governante, não é? Várias vezes, nem por isso se modifica. Eu estou falando desde antes do governo Sarney, por exemplo. Uhum. E até agora esse quadro continua sendo exatamente o mesmo, que é lamentável, digamos. Muito. Agora, professor, qual é a primeira faixa, né? Quem começa a pagar? É aqueles que ganham até 25.700 25.700. em valores arredondados. É 25.600 e pouco, né? Isso dá a partir daí você dá uns 2.000 e pouquinho. Por mês, é. A partir daí essas pessoas então começam a pagar. E tem que fazer a declaração. Agora, professor, se passar R$15... Não tem importância, cai no esquema da mesma forma. Não tem importância porque tem que pagar isso. Não tem importância para o governo, né? Quer dizer, para ele tem muita importância para quem declara. Por isso que eu tem alertei, de pagar, então. Tem que pagar. Por isso que eu alertei agora há pouco que aquelas pessoas que ascenderam socialmente, num primeiro momento, acabaram percebendo... legal, estamos ganhando 8 mil a mais por ano. Que o leão, conforme o professor disse, o leão está com um apetite cada vez maior. Cada vez maior. E é socialmente, repito, injusto. E aqui eu não estou falando se o governo é Lula, é Sarney, é Fernando Henrique, não. Todos. Em nenhum desses governos, de décadas para cá, esse quadro se modificou, o Congresso Nacional não modifica isso e aqui estamos. Que coisa, não? Injusto, absolutamente injusto. Bom, nós vamos fazer até... Falta um pouco o ar para a gente, professor. Olha ele. Olha o leão aí. Pelo amor de Deus, segura esse danado aí. Nós vamos fazer um intervalo rápido. Você também respira um pouco em casa, faz um xixi. Olha, eu vi o médico falar que intervalo de programa é para levantar mesmo. Para levantar, andar, tomar um copo d'água, faz qualquer coisa. Que é para não engruvinhar na cadeira. Ou então no sofá, então, que é pior ainda. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu tenho de falar da LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Hoje nós já nem mostramos a fachada, nós já caímos para dentro, que nem diz o Jimmy. Caímos para dentro, meu. Olha só, gente, tem cada coisa espetacular na LL Presentes. São produtos diferenciados, você não vai acreditar no que você vai encontrar. Marque com uma amiga, 2, 3... vai bater um papo com as consultoras da LL, toma um cafezinho, um chazinho. Se preciso for, as consultoras, irão até a sua casa também, para ver a cor realmente do seu sofá, se combina com esse objeto ou com outro, da cortina, enfim, elas são
especialistas. Marque bem o endereço. LL Presentes, Rua Laura, 740. Sabe em que cidade fica do ABC? Fica em Santo André. Pronto, estamos de volta com o tema número inacreditável, 2509. Eu mesmo olho aqui e não acredito. Eu fico olhando na minha sala todas as canecas, caneca de 1 ano, caneca de 2 anos, vai ter caneca assim lá longe. Você que não me conte o bastidor do que realmente acontece. Não pode, aí também não pode, viu, professor? Não, jamais, diria Georges Pompidou. Então o tema de hoje é IRPF, Imposto de Renda, Pessoa Física, prazo final. O leão está tinindo na asa do vento. O leão não está para brincadeira, não. Aliás, professor, nunca esteve. Não pode passar R$1, já cai para... Já cai para o outro lado, exatamente. Porque é tudo... Gente, não tem ninguém analisando lá, é no computador. Ele barra, está barrado. Exatamente. Então, quer dizer, não há forma de a pessoa falar, bom, eu vou fazer aqui uma conta um pouco diferente e pular fora disso, né? Um dia desse, Darcy, um amigo me ligou pedindo ajuda sobre a declaração dele, alegando o seguinte, que ele caiu na malha fina por uma questão de centavos. No momento que ele fez um determinado lançamento, ele errou nos centavos, era 43, ele pôs 34 ou vice-versa. Enfim, quer dizer, é o que você acabou de dizer, cai lá no computador, o computador leu aquela informação, não bateu direito, acende a luz, toca a buzina lá e para tudo. Não pode ficar arrependido, meu. Não. Não é, professor? Não tem, não existe isso. Aí é chamado, aí vai lá. Bom, dá para justificar a questão de centavos, né? Não, claro, mas tem esse trabalho, vai ter que levar lá os papéis. Claro, porque aí entra o ser humano, né? Perde lá o meio-dia, ou sei lá o quê. Não, até que está rápido, viu, professor? É um atendimento relativamente bom em comparação a outros órgãos que nós temos. Já foi melhor, porque ultimamente a quantidade de pessoas que atendem diminuiu, né? Em função de toda essa crise que o governo vem enfrentando em matéria de não poder contratar pessoas e tal. Mas, enfim, podia ser melhor ainda, evidentemente. Claro. Aliás, tudo que a gente encontrar de bom, a gente tem que falar também. Eu fui no poupa-tempo do Atrium Shopping, não é? É lógico, você tem que marcar com antecedência, é lógico, evidente. O mundo moderno é assim, vai chegar lá de alegre, não é? Aí fui, mas não peguei uma fila sequer. Logo, por seu nome, Paraná, Paraná. O senhor é a senha 22. Naquela parte lá. Eu estava na metade do caminho em direção à ala, já, pim-pum, apareceu o 22. Cheguei no 22, entendi. Agora é ali no 3B. Cheguei no 3B, pim-pum, mas fui. Isso é verdade. Da mesma forma está acontecendo, por exemplo, quando as pessoas vão buscar na Polícia Federal seu passaporte. Um passaporte. Muito rápido, muito simples. Agora está tendo um probleminha, professor, mas é passageiro. Porque a gráfica parece que não está com problema. Sim, mas isso muito passageiro, está com problema na capa do Mas eu me lembro antigamente, há anos atrás, você precisava de um passaporte, era um sofrimento. Tinha que começar a preparar um ano antes. Tinha que levar o seu avô lá, etc., para ver se era verdade. Mesmo. Era muito complicado. Hoje não, hoje é simples. Professor, então a gente já viu, né, as precauções que a pessoa tem de ter. Agora, deu ruim, que nem diz a moçada aí, deu ruim. Onde colocaram o negócio do Banco X aqui, que eu deixei aqui em cima da mesa, e aí, pode ir sem? Não. Essa pessoa, quer dizer, até pode, mas está correndo risco. Está correndo risco. Então, o que essa pessoa deve fazer? Eu me lembro que o valor é tal. Então, faz o lançamento, preenche a tua declaração, manda a declaração lá pela internet, tudo bonitinho, mas imediatamente vá atrás dessa cópia de documento. Por quê? Porque você tem que guardar isso durante 5 anos para, se for necessário, se apresentar junto à Receita Federal essa prova, esse comprovante de que realmente aquela despesa ou aquela receita aconteceu. Portanto, se você não encontrou naquele momento, mas você se lembra do valor, preencha tal, faça tudo direitinho. Mas lembre-se, corra atrás, não é porque você não vai precisar, não. Você tem que guardar aquilo por 5 anos. Agora, professor, informaticamente falando, né, o computador faz a leitura, não é, da declaração 2015, 2016, por exemplo. Sim. Ele vai fazer a leitura. Ele tem a capacidade, ele tem os dados das declarações 2014, 2015, 2013, 2014. Tem. Porque aí é que é a grande leitura, né? Isso, uma sequência lógica da vida da pessoa, dos ganhos, das perdas, das compras, das vendas. Não é? E aí, a resposta para a tua pergunta é sim. E tem uma outra coisa que a Receita Federal está utilizando de um ano para cá, coisa muito recente, menos de um ano, acho, muito recente, que é o perfil das pessoas via Facebook, por exemplo. Então, a Receita Federal já tem uma equipe bastante grande de pessoas
que passam o dia olhando o Facebook e buscando informações de fulano, beltrano. Porque tem gente que apresenta a sua declaração e olhando para a declaração, com tudo comprovado, bonitinho e tal, olhando para essa declaração, a sensação que se tem e de que é uma pessoa, não vou dizer pobre, mas uma pessoa de vida absolutamente regrada e comum. Parcos recursos. Mas, na verdade, quando se olha no Facebook... Ela foi para Cancún. E lá está com um iate maravilhoso. Ela sai beijando o Mickey. Isso. E tem beijando carrão. O Disney também tá bom. Pode ser na tumba do Disney, né? Não, no Disney é mais difícil. E tem alguns carros maravilhosos na garagem, e tem uma casa não sei aonde, um apartamento não sei onde, etc. E em festas e tudo. Há muita gente que usa dessa prática com essas redes sociais, por exemplo, lá o Facebook. Né? Simplesmente participar de uma festa, ter um carrão bonito, não tem graça, é preciso você ostentar isso. Claro. E na medida em que você ostenta isso, a Receita Federal está usando essa ferramenta também, ultimamente, para conferir se essa pessoa é aquela mesma pessoa da declaração. Aqui você é um sujeito de recursos poucos e aqui você é um sujeito milionário. Então, se cruza essas informações, não bate, e aí ele é gentilmente convidado a prestar declarações. Né? Aliás, eu estava vendo outro dia, um conhecido nosso do Face colocou uma Land Rover, né? Linda, finalmente consegui o sonho da minha vida. E olha só que coisa linda. Nossa, muito obrigado, Deus, por ter me dado essa chance. Certo. Estou estreando hoje minha máquina fotográfica. Ele tinha... comprou a máquina. Ele tinha comprado a máquina. Também não pode se basear nisso, professor. Por isso que a pesquisa tem que ser mais aprofundada. Ele estava agradecido pela máquina fotográfica. E não pelo Land Rover. Ele pegou assim porque ela estava estacionada ali. Exatamente. Né? Professor, e para os marinheiros de primeira viagem, alguma recomendação especial? Aqueles que começam for the very first time, diria Barack Obama? Os de first time é preciso que eles tenham... vamos dizer que já ganhem esse norte de vida, essa referência de vida... Pelos pais, não? Em relação ao que virá pela frente. Porque se essa é a primeira vez que você está fazendo sua declaração, lembre-se, você vai fazer isso para sempre. Portanto, não há como dizer, eu faço agora e nunca mais vou me preocupar com isso. Não, isso é uma coisa normal da vida da gente. Mas no Brasil eu faço... Não, no mundo inteiro há países onde o preenchimento de declaração de imposto de renda sobre a física é N vezes mais complicado. Os países europeus, por exemplo, quase todos, para não dizer todos, têm uma forma de se preencher muito, muito complicado. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, você faz a estadual e depois a federal, quer dizer... Tem a local. Tem a local, tem local tax, state tax, federal tax, income tax, health insurance, você paga pra caramba. A única diferença é que tem uma volta legal. Você tem o retorno, Tem um retorno muito bom. Mas, enfim, a nossa forma de preencher e fazer a declaração de renda, comparativamente, ainda é simples. Dá para melhorar muito, eu tenho certeza que as pessoas lá da Receita Federal sempre estão pensando nisso e melhorando a forma de preencher o programa e tal, que já, repito, já avançou e já melhorou muito. Mas ainda tem... eu, pessoalmente, poderia fazer sugestões, os contadores também e tal. Ainda tem muita coisa que pode ser melhorada. Mas, então, voltando, quer dizer, para aquelas pessoas que estão fazendo pela primeira vez, enfim, são os chamados de primeira viagem, lembre-se, procure fazer bem feito agora, porque você vai fazer isso para sempre. Agora, até que ponto vai, não é, os dados da Receita Federal? Então, uma pessoa que esteja debutando, começou então, hein? Eles já conheciam essa pessoa? Não necessariamente. Através dos parentescos, da filiação? Não, porque para a Receita Federal cada pessoa é uma pessoa, é um número, na verdade, né, o chamado CPF. E, portanto, essa ligação retroagindo, não, mas é preciso daqui para frente, porque se você começa a fazer declaração com um determinado padrão e, de repente, muda esse padrão, muda muito esse padrão, vai chamar a atenção, hoje em dia não mais de pessoas e tal, mas dos computadores. Aí o computador aciona um fiscal, de renda, não é? O chamado auditor fiscal. E aí o auditor que vai atender essa pessoa num posto, esse auditor é que vai verificar isso tudo, aí sim, pessoalmente, então, aí é pessoa com pessoa. Para os iniciantes, para os debutantes do imposto de renda, sempre com a orientação de um contador, ou mesmo pai, mãe, que tenham prática, claro, não é? E que saibam desde o início a seriedade que é a declaração do imposto de renda. E sempre também vale a pena, Darcy, a gente lembrar do seguinte, essas pessoas que entregam para o contador fazer,
por favor, busque um contador que seja pessoa de sua confiança. Porque pode ser que esse contador seja uma pessoa menos responsável, faz lá de qualquer jeito. É porque quem assina é você, não é ele. Quem assina é você. Depois não adianta chegar lá na Receita e falar, mas foi o seu fulano lá, o contador do bairro, que fez para mim, a culpa é dele. Não, você que é o responsável. É Portanto, muito cuidado ao contratar o contador que vai fazer esse trabalho para você. Uma pessoa de confiança, um escritório sério e tal. Tá. Agora, professor, para a gente encerrar o ciclo aqui, né? Nós já vimos uma ponta, os debutantes, né? E na outra ponta, até quantos anos a pessoa tem de declarar? Forever, ever and ever? Forever and ever. Pode ter 99 anos e está lá declarando. Não importa. E ainda mais, quando essa pessoa, se for desta para melhor, alguém... No bom sentido, né? No bom sentido. Alguém que ficou vai ter que fazer do espólio, quer dizer, vai ter que encerrar essa história de vida, não é? Perfeito. E, portanto, é nesse momento que você puxa o zíper, encerrou essa história de vida. Onde conclui-se que os problemas não acabam com a morte. Não necessariamente. A gente deixa alguns pepinos aí. Geralmente deixa. E é pepino mesmo. Conta para pagar, geralmente fica. E essa coisa da declaração de renda, se a pessoa, brincadeiras à parte, se a pessoa que ficou não fizer o encerramento do espólio, etc., isso pode dar problema depois de inventário, pode dar problema de sucessão, etc. Trava tudo. Então, muito cuidado com isso. E quando existem falecimentos paralelos, por exemplo, morre o bisavô, mas morreu um sobrinho também, ou um herdeiro direto, ou mesmo indireto às vezes. Isso. Nossa, se não tiver todo mundo acordando, nessas horas, dependendo da grandeza dos números, aí a recomendação já não é buscar um contador, é buscar um advogado mesmo, para que ele te oriente como proceder em relação à sucessão. Aí deixa de ser imposto de renda e passa a ser matéria de direito no que diz respeito à sucessão. Direito de família, de herdeiros. Gente, é dia 29 agora, dia 29, sexta-feira. 11h59 da noite. 11h59. Vai deixar meia-noite não serve. Para clicar, vai para clicar lá e não clica, você está frito. Professor Ramon Barazal, muitíssimo obrigado mais uma vez por esta verdadeira aula. Grazie tante, signore. Prego. Prego io. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Clatto e o J Mais à 00:30. Va bene per ore solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio. Parliamo domani, bella. Riposare in pace. Ciao, arrivederci. A coisa mais difícil de compreender nesse mundo é o imposto de renda.